Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina de cálculo 1. Então aqui na aula de hoje, nossa aula 4, nós vamos falar sobre propriedade dos limites, né? Então nós já calculamos ali vários limites, né? Já aprendemos limites laterais, limites infinitos, limites no infinito. E aí nós já estamos com uma bagagem até bem grande, né, de cálculo de limites. Então aqui a gente vai aprender algumas propriedades operatórias, né? Que na verdade algumas a gente até tem uma certa noção que são verdade. Então vamos lá para essas propriedades. Então aqui no enunciado, né, a gente vai supor que C seja uma constante e que esses dois limites aqui existam. O limite de f de x quando x tende a zero, tende a x0, e o limite da g de x quando x tende a x0. Então a gente vai supor que esses limites existam e a gente vai verificar aqui que ocorrem essas propriedades aqui. Primeiro é o que a gente chama de limite da soma, né? Então aqui a gente quer calcular o limite da soma, ou aqui uma subtração, né, de duas funções f e g. Então como que a gente procede para calcular o limite dessa soma? Basta que a gente calcule separadamente o limite da função f, e aqui a gente soma ou subtrai o limite da função g, né? Então a gente calcula ali separado os limites e depois soma ou subtrai, né, dependendo da operação que tiver aqui. O item 2 é quando a função está sendo multiplicada aqui por uma constante, né? Então a constante c, ela está multiplicando aqui a nossa função f. Então para a gente calcular esse limite, o que a gente faz? Basta que a gente calcule aqui, ó, primeiro o limite da função f e depois multiplique pelo valor c, né? Então se a gente não quiser calcular aqui com esse czinho, a gente primeiro calcula só o limite da função f, depois multiplica por c. A terceira propriedade é o limite do produto, né? Então a gente diz que o limite do produto, ele é o produto dos limites, né? Então se eu tenho duas funções multiplicando, para eu calcular o limite desse produto, o que eu tenho que fazer? Eu calculo separado o limite de cada uma das funções e depois basta que eu multiplique esses dois limites. Aqui é o limite do quociente, né? Então eu tenho aqui o quociente de duas funções. Então para eu calcular o limite de um quociente, basta eu fazer o quê? Calcular de novo, separado o limite de cada uma das funções, né? Eu calculo o limite da f e calculo o limite da g. Aí o que eu faço? Eu divido exatamente o valor desses dois limites que eu encontrei, né? E isso aqui só é válido quando o limite da função g de x ele for diferente de zero. Propriedade 5. Essa propriedade 5 ela é uma consequência aqui da propriedade 3, né? Quando eu tenho uma quantidade sucessiva ali de multiplicações de uma certa função, né? Ou seja, uma potência da função. Então, f de x elevado a n é a mesma coisa que f vezes f vezes f vezes f, n vezes, né? Então, ou seja, eu posso aplicar ali n vezes a propriedade do limite do produto, né? Aí, então, eu teria limite de f vezes o limite da f de x vezes o limite da f de x, n vezes o limite, né? Ou seja, é a potência ali desse limite de f de x. Então, sempre que eu tenho uma função elevado a n e eu quero calcular o limite dela, eu primeiro calculo o limite dessa função, né, desconsiderando o expoente dela aqui. Aí depois eu pego esse resultado e elevo a n. Aqui o limite de uma função constante, né? Então o limite de qualquer função constante, né, quando x tende a qualquer valor, sempre é igual a essa constante. Aqui o limite da função polinomial, né, x elevado a n. Então o limite de x elevado a n é exatamente
o x0 elevado a n, né? Isso aqui para qualquer n natural. Aqui o limite da raiz, limite de raiz de x, né? Raiz enésima de x, quando x tende a x0, é exatamente a raiz enésima de x0, né? Isso aqui também para todo n natural. Bom, aqui a gente tem uma certa observação, né? Porque se o n for par, né? Então aqui a gente precisa supor que o x0 é um número positivo, né? Aí aqui a nossa última propriedade, limite da raiz enésima limite da raiz enésima de uma função, né? Então aqui agora não é só o x, né, que está aqui, agora é qualquer função. Então o limite da raiz enésima de qualquer função, quando x tende a x0, o que a gente faz? A gente calcula primeiro o limite da função, né, desconsiderando que está a raiz, né, ou seja, eu pego a função que está lá dentro da raiz, calculo o limite. Aí depois o que eu faço? Eu tiro a raiz enésima desse valor limite ali que eu encontrei. E aqui, né, como a gente está calculando raízes, vale a mesma observação, né, que se o n for um número par, então a gente tem que supor que o limite da f de x, quando x tende a x0, é maior que zero, né? Então, se não ocorrer isso daqui, né, quando eu tenho um índice par, então essa propriedade aqui não vale. Então vamos aqui a um exemplo, né, calcular esse limite, aí nós vamos usar todas as propriedades, né, ou quase todas as propriedades que a gente acabou de aprender ali. Então, primeiro, a gente tem um quociente, né, de duas funções. Eu tenho a função x ao cubo mais 2x² menos 1 dividido para a função 5 menos 3x. Né? Então, eu imagino o quociente, então eu venho para cá, eu penso então na propriedade 4, né? Já que é o quociente de uma função. Então, quando que eu posso aplicar essa propriedade 4? Quando o limite da função ali, ó, que está no quociente, que está no denominador, quando esse limite for diferente de zero. Então, bora ver se é possível aplicar essa propriedade. Né? Então, para a gente aplicar essa propriedade, o limite dessa função aqui de baixo tem que ser diferente de zero. Né? Então, ou seja, o que tem que ser diferente de zero? Esse limite bem aqui. Ó. O limite da função ali que está no denominador é essa função. Quando x tende a menos 2, ele tem que ser diferente de zero. Então a gente já sabe como calcula o limite dessa função aqui. Né? A gente já viu lá na aula 1 e na aula 2 que basta que a gente substitua x igual a 2. Né? Então quando x igual a menos 2 aqui nesse caso. Né? E quando a gente substitui x igual a menos 2, a gente vai verificar que esse limite ele é realmente diferente de zero. Então, ok, a gente pode aplicar a propriedade 4 aqui para resolver esse limite, porque a gente tem exatamente que o limite de 5 menos 3x, quando x tende a menos 2, ele é diferente de zero. Então, ok, posso aplicar a propriedade 4. Aí agora a gente vai para o cálculo do nosso limite. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter, deixa eu só copiar logo essa expressão para ser mais rápido. Então a gente quer calcular o limite dessa função aqui quando x tende a menos 2. Então, como que a gente aplica a propriedade 4? Então, o que a gente tem que fazer? A gente, pela propriedade 4, né? Então, eu vou só colocar bem aqui. Então, a próxima igualdade que eu vou escrever aqui é pela propriedade 4. Então, o que eu posso escrever pela propriedade 4? Eu calculo exatamente o limite dessa expressão aqui de cima e divido pelo limite dessa expressão aqui de baixo. Então, no numerador, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o limite quando x tende a menos 2 de
x ao cubo mais 2x² menos 1. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir tudo isso por quem? Pelo limite da expressão ali de baixo, né? Limite de 5 menos 3x quando x tende a menos 2. Então pronto. Essa igualdade aqui a gente aplicou só a propriedade 4. Então agora a gente vai continuar aplicando as propriedades aqui para resolver esse limite. Então a gente resolve aqui cada um dessas duas partes, né? O numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, que propriedades a gente pode aplicar para calcular esse limite aqui de cima? A gente pode considerar dessa forma. Eu tenho uma função aqui, x ao cubo, que está somando com a função 2x², que aí eu estou subtraindo a função constante igual a 1. Então, que propriedade eu posso aplicar? Eu posso aplicar a propriedade da soma, né? Que é a propriedade 1. Então, quando eu aplico essa propriedade 1, como é que fica? Isso daqui vai ser igual. Então, aqui no numerador, eu vou aplicar a propriedade 1. Então, vou colocar, deixar indicado aqui que eu estou usando a propriedade 1 nessa igualdade. Então, aplicando a propriedade 1, o que a gente faz? A gente calcula separadamente o limite de cada uma dessas parcelas, ou seja, o limite da soma de uma função é exatamente a soma dos limites. Então, eu pego o limite da primeira função aqui, que é x ao cubo, aí eu tenho que somar com o limite da segunda função ali, que é 2x², e aí eu subtraio, né, o limite da última função ali, que é 1. Né? Então todos esses limites aqui é com x tendendo a menos 2. Então é dessa maneira que a gente aplica a propriedade 1. Né? Limite de uma soma de funções é exatamente a soma dos limites de cada função. Então isso tudo dividido. Então aqui embaixo a gente aplica exatamente a propriedade, né? Propriedade 1. Que é aqui uma subtração de duas funções, né? Então aplicando a propriedade 1, eu tenho que calcular o limite da função 5, né? Quando x tende a menos 2, menos o limite da função 3x quando x tende a menos 2. Então, beleza. Dessa forma que eu aplico a propriedade 1. Então, agora, o que a gente vê? A gente pode usar aquela propriedade, deixa eu ver qual é o número dela, que é a propriedade 7, para calcular esse limite bem aqui, né? Esse primeiro limite que está aparecendo. Mas eu vou deixar ele para calcular ele depois, porque eu quero usar uma outra propriedade. Então, o que a gente observa? A gente tem um 2 multiplicando bem aqui, né? Ou seja, o 2 está multiplicando a função x². E bem aqui eu também tenho um outro número multiplicando. O 3 está multiplicando a função x, né? Então a gente pode vir bem aqui, ó, qual é aquela propriedade da constante multiplicando? Bem aqui, ó, propriedade 2. Sempre que eu tenho uma constante multiplicando uma função, eu posso, ali, ó, entre aspas, tirar a constante do limite e multiplicar só o resultado. Né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então como é que vai ficar? Aqui, na próxima igualdade, a gente vai usar a propriedade 2. Então, vou deixar aqui indicado propriedade 2, a gente vai usar nessa igualdade. Então, ó, o que não for de propriedade 2, eu só repito. Então, eu vou repetir aqui o limite de x ao cubo, quando x tende a menos 2, mais limite
Ah tá, agora aqui a gente aplica a propriedade 2, né? Então o que vai acontecer com esse 2? O 2 vai vir aqui para fora e vai multiplicar o limite do x quadrado. Esse aqui é o limite quando x tende a menos 2. Esse limite aqui eu só repito, né? O limite de 1 quando x tende a menos 2. Aí agora bora ver como que a gente aplica a mesma propriedade aqui no denominador. Então esse limite de 5 aqui eu só repito. É o limite da função 5 quando x tende a menos 2. Menos, agora sim, ó, de novo. O 3 está multiplicando o x, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 3 e multiplicar pelo limite da função x, né? Quando x tende a menos 2. Então é dessa forma que a gente aplica a propriedade 2. Né? Então agora o que a gente vê? A gente tem aqui a função x ao cubo, a gente tem a função x quadrado, a gente tem a função x. Aí então que propriedade a gente pode usar para calcular esse limite? Exatamente a propriedade 7. Certo? Então usando a propriedade 7, a gente calcula o limite dessas três funções, né? Função x ao cubo, função x quadrado e da função x. Mas também eu quero resolver esses limites aqui, ó, dessas duas constantes. Então qual é a propriedade ali do limite da constante? É a propriedade 6. Então a gente vai aplicar ao mesmo tempo a propriedade 6 e a propriedade 7. Então, na próxima igualdade aqui, ó, a gente vai usar duas propriedades. Propriedade 6 e 7. Então, onde que a gente vai aplicar a propriedade 7? Aqui nesse primeiro limite. Então, qual vai ser o resultado desse limite? Pela propriedade 7, basta a gente fazer o que? Pegar o menos 2 que está aqui e elevar ao cubo, né? Então, vai ficar menos 2 ao cubo mais 2 vezes, aplicando de novo a propriedade 7 aqui, ó, em x quadrado. O que a propriedade 7 diz para a gente fazer? Pegar o menos 2 e elevar ao quadrado. Agora, aqui, ó, nesse limite, a gente aplica a propriedade 6, né, que é o limite da constante. O que diz a propriedade do limite da constante? Que o limite da constante é exatamente a própria constante. Então, o resultado aqui é 1. Então, agora, isso tudo a gente divide por esse limite que a gente vai calcular. Então, o primeiro limite é o limite da constante, né? Então, o limite da constante é a própria constante pela propriedade 6. Menos 3 vezes limite da função x. Então, esse limite aqui a gente resolve pela propriedade 7. Então, basta a gente substituir o x igual a menos 2. Então, fica 3 vezes menos 2. Então, agora aqui o que a gente tem? A gente não tem mais nenhuma propriedade de limite, né? Agora é só resolver essa expressão aqui. Então, menos 3 ao cubo é menos 8. Mais menos 2 ao quadrado é 4, né? Então aqui vai ficar 2 vezes 4. E aqui menos 1. Dividido para 5. Menos aqui, ó. 3 vezes menos 2 é menos 6, né? Então como tem um menos aqui, vai ficar mais 6. Então qual é o resultado final? Bem aqui, ó, 2 vezes 4 vai dar 8, né? E aí tem um menos 8 aqui, menos 8 mais 8, 0. Aí aqui fica menos 1 em cima, né? Então vai ficar menos 1. E embaixo 5 mais 6, 11. Então, resultado final do nosso limite é menos 5 sobre 11. Então, esse é o resultado final do limite, né? O limite que a gente calculou ali usando todas aquelas propriedades de limite. Né? A gente usou as propriedades 1, 2,
4, 6 e 7. Certo? Então, primeiro, o que a gente consegue observar bem aqui? Que a gente chegou bem aqui, ó. Observa essa linha da nossa equação e compara com a expressão que a gente está calculando o limite. Bem aqui, ó, aparece o menos 2 ao cubo, ou seja, aparece bem aqui, exatamente como se a gente estivesse pegando o menos 2 aqui, esse menos 2 e substituindo aqui, né? Menos 2 ao cubo. Mais duas vezes menos 2 ao quadrado, ou seja, é como se a gente estivesse pegando menos 2 e substituísse aqui, né? No lugar do x. Aí menos 1, aí sobre 5 menos 3 vezes menos 2. Então é como se a gente estivesse pegando de novo menos 2 e substituindo no lugar do x. Ou seja, no fim das contas, qual foi o resultado desse limite? O resultado desse limite foi simplesmente a gente pegar o menos 2 e substituir no lugar do x. Ou seja, a gente fez uma substituição direta. Então, por que a gente pôde fazer isso, né? Primeiro, a gente observou que o limite só da expressão aqui de baixo era diferente de zero, né? E o limite de cima, ele também é possível a gente calcular, né? Limites como esse a gente já calculou nas aulas passadas, na aula 2, na aula 1. E o menos 2 ele está definido nessa expressão, né? Então, o que a gente viu nas aulas anteriores? Sempre que o menos 2 está definido na expressão, então o limite é sempre substituir esse valor na nossa expressão. Então é exatamente isso que a gente teve aqui, ó. Sempre que o menos 2 está, quer dizer, o menos 2 não, né? Qualquer valor ali de x que a gente está se aproximando, que a gente quer calcular o limite se aproximando desse número, de uma expressão em que esse número faz sentido, ou seja, está definido na nossa expressão, basta que a gente substituir. Basta que a gente substitua esse ponto na nossa expressão. E isso é exatamente uma propriedade. Então aqui é a propriedade da substituição direta, né? Se f for uma função polinomial ou uma função racional, né? O que é uma função racional? É um quociente de dois polinômios, ou seja, é um polinômio dividido para outro. E se o x0 estiver no domínio da função, né? Então o limite dessa função, quando x tende a x0, é só a gente substituir direto o ponto x0 na nossa função, né? A gente nem perde tempo calculando o limite pelas propriedades, basta a gente pegar lá e substituir direto. Então vamos resolver aqui esse segundo exemplo, né? Então nesse exemplo, o que a gente consegue ver? Se a gente for tentar resolver pelas propriedades, vai acontecer uma coisa bem chata, né? Primeiro, é um quociente de duas funções, né? Então a gente pensa, então a gente usa a propriedade do quociente, né? Pega esse limite, calcula o limite de x ao cubo menos 1 e divide pelo limite de raiz de x menos 1 quando x tende a 1. Aí calcula separadamente cada um desse limite, vê o resultado desse aqui, vai dar A, e o resultado desse aqui vai dar B. Bom, pela lógica a gente tentaria fazer assim, né? Mas se a gente calcular esse limite aqui, quando x tende a 1, e usar as propriedades de limite, vai dar exatamente 0. E se a gente calcular esse limite aqui embaixo, também vai dar 0. Então é aquele limite que a gente já conhece, é o limite de uma expressão indeterminada, né? Dá 0 sobre 0. Ou seja, a gente não pode aplicar as propriedades de limite para resolver esse limite aqui. E aí, para resolver esse limite, a gente tem que resolver por outras formas, né? E aí, qual é a forma que a gente já viu lá na aula 2, né? Limite de expressões indeterminadas. A gente sempre tem que fatorar esse polinômio aí em cima. Então, de que forma a gente pode fatorar essa expressão?
Primeiro, né, eu vou começar mostrando que vamos guardar aqui duas equações. Primeiro, x menos 1 ele é igual a esse produto bem aqui, ó, raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Então, como é que a gente verifica que realmente essa igualdade aqui ela é verdadeira? Primeiro, ela não é sempre verdadeira. Isso aqui ela é verdadeira se o x... Só faz sentido a gente calcular isso aqui se o x for positivo, né? Só que olha só, o x ele está tendendo a 1, né? Então a gente está ali, ó, pegando 1, se aproximando de 1 pela esquerda e pela direita. Então, quando a gente se aproxima de 1, os valores x que a gente toma são sempre positivos, né? Então, a gente pode aqui, sem perda de generalidade, supor que os valores que a gente está se aproximando são sempre positivos, porque na verdade eles são sempre positivos, né? Estão ali sempre próximos de 1. Então não faz sentido eu começar me aproximando do 1 por valores negativos, né? Se eu for me aproximar de 1 pela esquerda. Então eu começo me aproximando de 1 já por valores maiores do que 0, porque eu vou querer usar essa igualdade bem aqui, que ela é verdadeira só quando o x for positivo. Então, primeira coisa que a gente tem que ter, tem que saber que x menos 1 é igual a raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Será que é verdade isso mesmo? Para verificar que é verdade, é só a gente fazer propriedade distributiva, né? O raiz de x vai multiplicar por raiz de x, depois vai multiplicar por 1 aqui. Então, como é que vai ficar? Raiz de x vezes raiz de x, mais, né? Aí, raiz de x vezes 1 vai ficar só raiz de x. Aí agora, esse menos 1 que ele vai multiplicar o raiz de x e depois vai multiplicar o 1, né? Então, menos 1 vezes raiz de x é menos raiz de x. E menos 1 vezes 1 é menos 1. Aí bem aqui, ó, raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado, né? Mas como o x é positivo, raiz de x ao quadrado é exatamente o x. Aí agora bem aqui, ó, eu tenho raiz de x positivo menos raiz de x, ou seja, esses dois termos se cancelam. Aí quem é que sobra bem aqui? O menos 1. Então pronto, ó, esse produto bem aqui é exatamente igual a x menos 1 quando x é positivo. Então essa é a primeira igualdade que a gente tem que ter em mente. E a segunda igualdade que a gente precisa ter em mente é exatamente a fatoração desse termo aqui de cima. Como é que a gente fatora esse termo? X ao cubo menos 1, ele é igual a x menos 1 vezes, né, isso aqui a gente já viu na aula 2, x quadrado mais x mais 1. Então essa é a fatoração dessa expressão. Então ok, já que a gente tem essa fatoração, ó, então veja só como é que a gente pode escrever essa expressão aqui de cima. Então olha só, então quando a gente combina, né, essas duas equações, então olha só, a gente vai combinar e 2, a gente vai ter o seguinte, que x ao cubo menos 1, então aqui do item 2, a gente já vê que ele é igual a essa expressão aqui. Então vou só copiar aqui. Mas, né, da equação 1, a gente consegue ver que o x menos 1, ele é igual a esse produto aqui, né? Então a gente pode escrever bem aqui, ó, onde aparece o x menos 1, a gente pode substituir ele por esse produto aqui. Então vai ficar raiz de x mais 1, deixa eu só colocar mais para o lado para ter mais espaço, vai ficar raiz de x mais 1, vou colocar o menos primeiro, né? Raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1
vezes x quadrado mais x mais 1. Então pronto, essa expressão aqui, ó, x ao cubo menos 1, para todo x positivo, ela é igual a essa expressão aqui. Então a gente consegue fatorar x ao cubo menos 1 dessa forma aqui. Então agora como é que a gente consegue escrever a nossa expressão? Então daí a nossa expressão se resume a isso aqui, ó. X ao cubo menos 1 dividido para raiz de x menos 1, ele é igual. Então olha só, a nossa expressão x ao cubo menos 1 é igual a tudo isso aqui. Aí eu vou colocar aqui. E é isso tudo dividido para raiz de x menos 1. Então, raiz de x menos 1 aqui embaixo. Então, olha só. Então, aqui, ó, sempre que o raiz de x for diferente de 1, ou seja, sempre que o x for diferente de 1, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar bem aqui, ó, essas duas expressões. E aí, com o que eu fico? Eu fico exatamente com esse produto bem aqui. Raiz de x mais 1 vezes x quadrado mais x mais 1. Certo? E aí o que a gente viu na aula 2? Que quando a gente quer calcular esse limite, bem aqui, ó, limite de x ao cubo menos 1